acorda a tua serva. Irmãs, fecha os olhos, por favor, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus, que maravilha, Senhor, estar na sua presença e sentir a sua presença nesta manhã, Senhor. Como o Senhor já falou conosco até esse momento, Deus, o nosso coração está movido de gratidão, Senhor, por essas vidas preciosas, pelo novo tempo que o Senhor tem na vida deles, através da vida deles, Senhor. Fala conosco também através da sua palavra nesta manhã. Nós já temos ouvido a sua voz, Senhor. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Se assente, por favor, queridos. Glória a Deus, feliz, não é? Por esse momento, por esses amados, na presença do Senhor. E hoje me coube trazer a palavra do Senhor neste culto especial. E eu nunca deixarei de falar de Jesus, irmãos, jamais. Sempre que eu for solicitada, eu sempre tenho algo para falar do Senhor, porque mesmo que eu fale o resto da minha vida, ainda é pouco por tudo que Ele fez por mim, por tudo que Ele é para mim. E nessa manhã eu levantei hoje às 5 horas para continuar escrevendo a palavra, a ministração. Obrigado, meu querido. E eu estava no coração com uma direção. E ao levantar hoje, lendo a palavra, o Senhor me moveu a falar sobre o que nós vamos falar hoje. E quando nós estamos hoje, como o Alisson falou já, nós não temos como chegar no final do ano e não refletir, não é, sobre as nossas vidas. Isso é algo importante, isso é algo necessário para nós. Porque nós, quando chegamos em determinados ciclos, precisamos fechar uns ciclos, começar outros. Outros nem sempre se fecham, né, quando se encerra um ano. Às vezes, aquele ciclo ele vai permanecer. Ainda não é o tempo dele se fechar. Mas a verdade é, irmãos, que nós, em 2021, nós vimos situações acontecerem com várias pessoas, várias famílias, que para a nossa concepção humana não havia uma explicação. Quando esse Natal eu estava conversando com a minha amiga Luana, ela é esposa do pastor Felipe Rocha. Na véspera do Natal, dia 24, a gente estava conversando por telefone. Ele está viúva, o pastor Felipe Rocha, né? Faleceu. Ela está com as suas 2 crianças, uma criança de 6 anos. Ela falava para mim: Fê, eu não sei como eu estou de pé. Meus filhos quase reprovaram na escola. Eu não consigo encontrar força sem o Felipe. Mas eu oro a Deus que o Senhor continue me fortalecendo e eu possa continuar. Enquanto nós olhávamos na internet, nós víamos várias fotos lindas de várias famílias felizes, não é? Agradecendo a Deus pela família, pela sua casa, porque estava tudo bem, glória a Deus. Mas, ao mesmo tempo que o Senhor também está olhando para nós, quando nós também estamos felizes, o Senhor também Ele está com os seus olhos e os seus ouvidos abertos também para os que estão sofrendo. Ao sentar na minha mesa de Natal esse ano, antes, quando estávamos em oração, mas quando eu fechei os meus olhos, eu pensei: Senhor, quantas casas choram hoje? Não é? Quantas casas estão lamentando hoje? Quantas mesas estão faltando hoje? E muitas vezes nós estamos muito satisfeitos porque nós vamos comer muito bem, né? Porque está tudo bem. E a gente acha que isso, muitas vezes, é o sinal de que Deus está conosco, porque está tudo bem, porque está tudo certo. E eu vim nessa manhã dizer para você, assim como você, que vai ouvir essa palavra em outro momento pelas redes sociais, no tempo bom, no tempo ruim, Deus vai sempre estar conosco, queridos. A gente precisa ter no nosso coração essa certeza, porque talvez esse ano a nossa casa não estava como a casa da Luana, da minha amiga Luana. Talvez esse ano todos estavam ao redor da nossa mesa. Mas se não estivesse, onde estaria a nossa fé? Se não estivesse, será que nós estaríamos louvando a Deus com esta mesma alegria, Aguinaldo? Será que nós estaríamos tributando a Deus com essa mesma motivação? E a palavra de Deus nessa manhã, ela vem nos dizer, irmãos,
E eu acho maravilhoso quando Deus conduz as coisas. Deus já falou através da Gisele aqui, a abertura desta palavra para o nosso coração. E o tema da palavra de hoje, para mim e para você, queridos, suas lágrimas Deus enxugará. Todas elas. Agora, a verdade é, irmãos, que nem sempre na vida nós vamos sorrir. Nem sempre na vida nós vamos ter tudo favorável para adorar a Deus. Muitas vezes na vida nós vamos ter que adorar a Deus independente de quem está com a gente, de quem não está. Independente, Priscila, quando eu também estava com os meus olhos fechados, eu pensei em vocês. Eu pensei na sua casa. Deus, guarda aquela família, eu pensei. Falta um lá. Mas eu sei que o Senhor jamais vai deixar de faltar lá. E a palavra de Deus para nós, irmãos, se encerra mais um ano. Eu não sei quais são as suas dores, as suas lágrimas, ou o motivo das suas lágrimas. Talvez não seja a morte, talvez não seja a perda, talvez seja a falta, talvez seja um ciclo que não se fechou, talvez seja algo que não se cumpriu, mas a verdade é que nós estamos aqui, 26 de dezembro, mas Deus tem enxugado dos seus olhos todas as lágrimas. Mas Deus, Ele tem continuado a nos manter em pé, queridos. E se o ano que vem, perguntas que não têm resposta, eu falava para a Luana, Lu, eu não sei, a gente não entende o porquê. Felipe tinha só 40 anos, Priscila. Aos nossos olhos, Senhor, explica para nós. Mas o Senhor não explicou, o Senhor não disse o porquê. Mas nós precisamos continuar a crer. Por quê? Porque o Senhor, Ele é soberano, irmãos. Amém? Quem crê nisso? Nós precisamos acreditar, irmãos, que a soberania de Deus, ela é presente em nossa vida. Theo, Rafa, é lindo, é maravilhoso se entregar ao Senhor. Mas a caminhada com o Senhor, queridos, ela é mais de choro do que de sorriso. Estou sendo sincera para vocês. O próprio Senhor Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. O próprio Senhor Jesus, Ele sempre foi realista conosco, queridos. O Senhor nunca disse, olha, vem, sirva-me, que eu vou estabelecer nessa terra um reino para você, aqui você vai ser sempre feliz, tudo vai dar certo. Não, o Senhor falou, no mundo vocês vão ter aflições. E quando você vai analisar a palavra aflição e a palavra dor, a aflição ela é um nível mais alto do que a dor. Ela é um pouco mais forte do que a dor, Rafa. Mas uma certeza, Rafa e Theo, e para todos nós, não importa a sua dor, a minha dor, o Senhor está conosco. E quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente vê que todas as vezes que guerras importantes foram vencidas, batalhas assim, que no mundo natural jamais fossem capazes de serem resolvidas. Existem problemas que a gente queria resolver falando, não existe, irmãos? Você queria abrir a cabeça, colocar lá e resolver. Resolve? Não. Existem palavras que a gente gostaria de falar e tirasse a sua dor, Pri, a sua dor, Fabiola, mas as minhas palavras não são capazes. Existem coisas que a gente poderia até fazer, irmãos, mas não vão resolver os problemas. Existem atitudes que a gente poderia até tomar, romper, quebrar tudo, discutir. Vai resolver? Não vai. Sabe o que resolve as nossas guerras, irmãos? É o que nós vamos ver nessa manhã. São as nossas lágrimas. São o nosso choro diante do Senhor, aos pés do Senhor. E quando a gente fala de choro, você vai ver na palavra de Deus que a palavra de Deus ela é regada de histórias de pessoas que choraram. Quando você olha grandes vitórias, você pode ler na sua história, antes da vitória, houve choro, houve prantear, houve lágrimas sendo derramadas. Quando a gente pensa numa primeira pessoa, a gente pensa em Ana. Imagine Ana, meu Deus, ela chorava tanto e ao todo tempo ela tinha ali Penina,
para que ela fosse motivada a orar mais e a chorar mais. Diz aí para o seu irmão, infelizmente sempre haverão peninas. Você vai ter que chorar. Tem penina que existe na nossa vida, irmãos, para nos fazer orar mais e chorar mais. E isso é um fato, é uma realidade. Quando a gente pensa, quem que era o profeta chorão na Bíblia? Olha como ele é conhecido, não é? O profeta chorão, se eu não me engano, era Jeremias, pastor? Acertei, ó. Jeremias era o profeta chorão. Por que ele era considerado profeta chorão? Tudo ele chorava. Ele recebia as determinações do Senhor, mas dificuldade ele chorava, problema ele chorava, luta ele chorava. E quando a gente vai, então, para Jesus, Jesus na sua natureza humana, Jesus chora algumas vezes, a Bíblia relata. Ele chora ao saber que o seu grande amigo Lázaro morreu. Ai, quem não choraria, não é? Quem não choraria? Jesus chora ao chegar, avistar Jerusalém de longe e falar, olha, eu quis te ajuntar como uma galinha junto os seus pintinhos. E ele chora, porque ele sabia que aquela rejeição de Jerusalém por ele acarretaria em grandes guerras, em grandes perdas, que Jerusalém seria muito saqueada, seria muito tomada por inimigos. Jesus já sabia. E Jesus também chora quando ele está prestes a ser crucificado e ele vai orar no Getsêmani. Só que esse choro dele é tão profundo que sai até sangue nas suas lágrimas. Porque a dor de Jesus, naquele momento, irmãos, era a minha dor e era a sua dor. Ele estava prestes a morrer, porque Jesus ele sentia a dor do ser humano naquele momento, e ele sabia o que ele estava por vir, a ponto dele dizer, Deus, Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas ele ali, em toda a sua humanidade, em pessoa humana, Jesus experimentou as piores dores que um ser humano pode experimentar. Aguinaldo. Só que Jesus, mesmo vivendo aquela dor, irmão, menos que olha que a única coisa, pode perceber, em toda a trajetória do Senhor, Jimmy, que você viu Jesus falar, em pensar, em não cumprir o propósito de Deus, foi esse momento. Quando ele foi perseguido, quando ele foi caluniado, quando ele foi zombado, quando ele foi atacado. Nenhum momento você vê Jesus falar, mas quando ele sente a dor, quando ele está ali naquele seu momento de oração, Dani, ele fala, Senhor, se possível for, porque ele sabia que seria muito forte o que ele haveria de passar por mim e por você. E a verdade é, irmãos, que muitas vezes a nossa fé, ela está atrelada só em momentos bons. Já parou para pensar? Quando acontecem coisas ruins conosco, que a gente precisa chorar, muitas vezes a primeira coisa que nós fazemos é colocar questionamentos a Deus. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor não impediu? Por que o Senhor não... A gente quer sempre questionar, quer que Deus nos dê as respostas, queridos. Mas a verdade é que, conforme a palavra de Deus, nós vamos aprender. Existe o tempo das respostas, mas vai existir muito na nossa vida o tempo do choro, o tempo da lágrima, o tempo do joelho no chão e das lágrimas no altar do Senhor. Quando a gente olha, eu vou pedir para você abrir a palavra de Deus nessa manhã, no livro de Gênesis. Nós vamos falar... Nesse texto que nós vamos ler, alguns versículos, capítulo 42, pode ir abrindo aí, o personagem é José. Você conhece a história de José. Você sabe que a história de José não foi mumu, não é? A história de José começou já sendo vendido pelos seus irmãos, pela misericórdia do Senhor, porque ele seria morto, primeiramente. E tudo isso ali dentro da sua casa. E José, nesse texto, olha que interessante, eu até anotei aqui, você vê a Bíblia relatar 7 vezes José chorando, só nesse capítulo, só nesse período aqui que nós vamos ler.
Só que eu fiquei pensando, isso aí é moleza. Está relatando 7 choros dele quando Deus começou a resolver as coisas dele. Mas e quanto ele chorou até chegar esse dia, hein? Quando ele foi levado, quando ele foi vendido, quando ele foi injustiçado, quando ele foi para a prisão, quando ele ficou quantos anos na prisão mesmo, irmãos? 20 anos na prisão. Injustiçado. Imagina quanto choro a vida de José já havia produzido, irmão. Até chegar esse momento que só nesse período que nós vamos ler aqui, foram 7 vezes José chorando. Eu não sei você, mas teve uma vez que eu chorava tanto pelos problemas. Uma irmã da Assembleia de Deus foi na minha igreja, ela falou assim, Deus falou para você parar de chorar. Eu falei, nossa, eu já, né? Acho que Deus já falou, chega, por favor. Dani foi bem assim para mim. Para de chorar, eu já falei que eu vou fazer. Porque eu chorava muito, irmãos. Era choro dia e noite, era noite e dia, era de oração, era quando eu acordava, era quando eu ia trabalhar. Por quê? Porque eu ficava o tempo todo querendo que Deus, irmãos, desse respostas imediatas, que Deus me desse a solução naquele minuto. Irmãos, muitas vezes as respostas elas não vão ser imediatas. Deus vai nos levar para onde Ele quer, mas a gente precisa saber que chorando ou sorrindo, Deus está conosco. Mas tem algo maior do que isso. Que a Gisele já deu a deixa aqui, mas nós vamos chegar lá. Gênesis, eu vou pedir para você abrir 42, verso 24. Você vai ver o primeiro momento, o primeiro choro que a Bíblia começa a relatar aqui, que José teve quando foi a parte B da sua história. Quando seus irmãos foram para o Egito e Deus começou o processo de milagre na vida de José, de honrar a vida de José, e Deus começou o processo de fazer a restauração familiar. Está entendendo, irmãos? Muito tempo se passou. Foram mais de 20 anos preso, foram alguns anos na casa de Potifar, mas só que quando Deus moveu as coisas, queridos, as coisas, quando elas são movidas pelo Senhor, tudo tem o tempo certo e a hora certa. E aí José estava lá governando o Egito, e você vai ler aí comigo Gênesis 42, 24. O texto diz assim, ao ouvir as palavras dos irmãos, e retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes. E tomou Simão entre deles e amarrou perante os seus olhos. Ele ouviu seus irmãos, ele guardou o choro e depois no seu secreto, ele foi chorar. Porque ele reviveu toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua injustiça. Só que naquele momento, queridos, ali Deus já havia moldado um outro José. Se os seus irmãos tivessem voltado a ele, Rodolfo, 20 anos atrás, José não agiria assim. José agiria pela sua natureza humana. José agiria como a gente age muitas vezes. Ah, a Fê falou isso para mim, não vou nem olhar na cara, ele que se vire. Ele que vai plantar e que vai semear em algum lugar. Mas naquele momento, José, irmãos, ele já era uma outra pessoa moldada pelo Senhor. Ele estava entendendo completamente quais eram os planos do Senhor. E muitas vezes nós precisamos compreender que o nosso choro, o nosso momento de choro, a nossa fase de choro, Deus está moldando a nossa vida também, meus irmãos. Para a gente aprender a enxergar a vida pelo ponto de vista espiritual, pelo ponto de vista do céu. Vai comigo em Gênesis 43, 30, vamos dar uma passeadinha aí. Você vai ver a Bíblia relatar mais um choro de José. Por que será que a Bíblia relatou o choro das pessoas em Felipe Castro? Por que será? Para mostrar para nós, queridos, que a nossa trajetória ela é de vitória, mas ela é de choro. A nossa trajetória ela é de conquistas, mas a nossa maior conquista não é a terrena, é a espiritual, é a eterna. Você vê aí o segundo choro relatado a partir do momento que os irmãos voltam e vão buscar socorro a José. Ele fala assim, José apressou-se porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão e procurou onde chorar e entrou na câmara e chorou ali. Imagina José que
foi arrancado da convivência do seu irmão caçula. O seu irmão, sangue do seu sangue, da mesma mãe, era o único irmão que tinha sangue da mesma mãe. Ele não pôde ver Benjamim terminar de crescer. Ele não pôde ver Benjamim se tornar adulto. Ele não pôde brincar mais com seu irmão. Foi arrancado de José aquilo que era justo, não era? Não é justo nós termos família, né? Nós temos. E muitas vezes, queridos, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Significa que Deus não nos ama? Não significa, irmãos, que como Deus estabeleceu livre-arbítrio na palavra de Deus, as pessoas sempre vão ter o direito de escolher. E nós também temos o nosso direito de escolher. Você vai comigo agora para Gênesis 45, 2. Você vê que nós vamos capítulos longos, a história vai se decorrendo. Eu não vou repetir a história, porque você já conhece. Você vê aí o terceiro choro de José, no dia da reconciliação com seus irmãos. Aquele dia em que toda a barreira caiu por terra. Naquele dia em que toda a mágoa que talvez pudesse existir foi curada. Naquele dia que Deus falou mais alto do que o sentimento. Naquele dia em que a gente deixa Deus fazer por nós. E aí José diz o texto assim que ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o ouviu. Eu fiquei pensando aqui, não foi tão alto que chegou na casa, o fofoqueiro tinha lá, sempre teve, né? Correr para contar que José estava chorando. E essa notícia chegou até Faraó. Tanto que você conhece o texto, Faraó quis saber o que estava acontecendo. E José chorava tão alto aqui, que ele estava expressando no seu choro, naquele momento, toda a dor que estava guardada há anos, irmãos. A dor da saudade, não é? A falta de um abraço, não é? Isso dói. Né? José gritava ali, irmãos, como muitas vezes a nossa alma grita, não é? Como muitas vezes a nossa alma clama, irmãos, e o Senhor continua cuidando de mim e de você. E o Senhor continua dizendo, irmãos, que está conosco. Por isso a nossa fé, queridos, ela tem que ser sempre firme e constante no Senhor. Porque seja hoje, ou seja amanhã, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Toda. Por isso nós precisamos confiar nele. Independente de quantas vezes José teve vontade de abraçar seu pai. Isso lhe foi tirado. O seu irmão, ter uma família feliz, ter os seus irmãos, seus sobrinhos, ele não pôde, irmãos, mas Deus o honrou, Deus realizou o seu sonho, Deus trouxe toda a sua família, ele pôde ver o seu pai antes do seu pai morrer. O seu pai achava que ele estava morto. Mas imagina o seu pai abraçando um filho que ele achou que estava morto. Imagina essa alegria. Sente comigo, irmãos, quando Deus cuida da nossa história, irmãos, Ele enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas, queridos. Ele enxuga. Por isso você não pode parar. Por isso você não pode desistir. Por isso você não pode desanimar. Porque José, ele caminhou. José seguiu. José viveu. José casou. José construiu. Ele tinha uma dor no seu coração. Mas aquela dor não o parou. E quantas vezes nós temos dores que nos param? Tem 30% da nossa vida que dói. E aí eu pego com essa dor, eu estrago 70%.
eu tiro a glória dos 70%. Eu tiro o louvor dos 70%. Eu não tributo, porque 30 não está, mas Deus está me sustentando nos 70. A honra e a glória seja dada a Ele. O louvor seja dado a eles, queridos. E quando José grita, quando José chora, eu me vi nesse momento, que eu acho que quando algumas coisas acontecerem na minha vida, eu vou ser daqui para pior, acho que eu vou fazer até vergonha, de tanto que eu vou chorar e gritar. Porque, irmãos, só sabe o valor de uma lágrima quem derrama. Só sabe o valor de uma falta quem vive essa falta. Talvez, não por mal, quando você sentou na sua mesa, você nem lembrou que milhares de pessoas nesse mundo faleceram e várias pessoas estão órfãs, várias famílias estão sofrendo. Talvez você não se lembrou. Mas uma coisa é certa, queridos, pode passar o tempo que for, o Senhor, tudo que Ele tem para mim e para você vai se cumprir. Deus vai fazer. E todas as lágrimas que nós derramamos aqui, meus irmãos, no altar do Senhor, não são colhidas por qualquer pessoa, são colhidas pelo próprio Deus. E aí você vê que o terceiro choro de José é um choro da reconciliação, daquele momento que ele perdoa os seus irmãos e ele trata os seus irmãos em honra. Ele os recebe, ele os ama, e ele cuida, e ele começa a preparar todas as coisas, ele supre a necessidade dos seus irmãos. Mas era um tempo, irmãos. 20 anos atrás, será que esse José faria o mesmo? É a mesma coisa eu e você. Será que se algumas situações que a gente tem chorado hoje se colocarem diante de nós, Gisele, será que nós vamos agir hoje com a nossa natureza humana? Ou será que nós vamos agir hoje com a nossa natureza de Deus? Para a gente agir com a vontade de Deus, precisa vir o tempo do choro. Porque o tempo do choro, Ele nos ensina. Ele nos ensina a esperar. Ele nos ensina a confiar. Ele nos ensina a esperar. Ele nos ensina a enxergar as pessoas com mais humanidade. Ele nos ensina a olhar a dor das pessoas de verdade, sem hipocrisia. O choro nos faz. Às vezes você passa a compreender alguém quando você chora a dor que aquela pessoa está chorando. Até aquele momento, talvez você não conseguia compreender. Vai comigo em Gênesis 45, no verso 14 e 15, a gente vai ver o quarto choro de José sendo relatado aqui nessa história. Você vai ver o gozo da comunhão. Aqui José não chora mais de tristeza, aqui José não chora mais por momentos de reconciliação. Aqui José não chora mais o choro da alma, daquele grito de alegria que estava guardado no seu peito. Aqui José, ele chora o choro do gozo da comunhão. Sabe aquele momento que você chora de alegria? Quem já chorou de alegria aqui? O pessoal olha para a gente e acha que a gente está chorando de dor, né? A gente está tanta alegria que você chora de alegria. José diz assim: lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim também chorou ao seu pescoço. E Benjamim Você vê aqui José e Benjamim no momento ímpar, naquele momento de alegria de você receber aquilo que você perdeu. E você vê também ele abraçando e beijando seus irmãos, Gisele, que quiseram matá-lo, que venderam ele. Só quem pode fazer isso, irmãos? A nossa natureza humana não faria. Mas quando o Senhor permite choro na minha e na sua vida, queridos, Ele está nos preparando para algo maior. Creia nisso. Ele está moldando para que a gente possa olhar as coisas com o olhar dEle, para que a gente possa viver a promessa dEle.
Se antes os irmãos viessem a José, talvez José não vivesse tudo que ele viveu, porque ele agiria pelos seus sentimentos. Vá comigo mais à frente, Gênesis 46, 29. Você vai ver um choro aqui, quando ele encontra com seu pai. Meu Deus, eu posso imaginar, Sílvia, esse momento. Um pai que achava que o filho estava morto. E um filho que achava que nunca mais veria o seu pai. Consegue se colocar nessa cena, irmãos? Coloca que dá mais emoção na palavra para o nosso coração. Diz assim: então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E apresentando-se, lançou-lhe ao seu pescoço e cheirou ao seu pescoço por longo tempo. Olha só que a palavra de Deus, ela faz questão de relatar todos os choros que José viveu nessa trajetória de cura, de restauração, de milagres. E você vai também comigo mais à frente, Gênesis, capítulo 50, verso 1. Você vai ver comigo aí o 6º choro de José. Olha só que Deus estava honrando ele. Deus estava trazendo restauração neste lar. José chora quando há a morte do seu pai. Então José se lançou o rosto sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Esse choro aqui é um choro que nenhum de nós queremos viver. Esse choro da morte é um dos choros mais difíceis de se viver, não é, irmãos? A morte, ela é uma violência. Eu lembro que eu perdi meu pai aos 13 anos. Isso nunca deixou de doer, Priscila. Eu falei isso para você, né? A gente aprende a conviver com essa dor. A gente aprende a ser confortado pelo Senhor, queridos. E o que o Senhor quer nos falar nessa manhã, que não avalie a sua fé, nem o cuidado de Deus por você pelas lágrimas que você derrama. Avalie a sua fé e o cuidado de Deus com você pelas vitórias que o Senhor fará através destas lágrimas derramadas diante dele. E você vê o 7º choro de José, vai à frente comigo, Gênesis 50, verso 17. Assim direis a José, os irmãos dele falando para ele. Aquele momento que não tem jeito, que os irmãos tiveram que assumir o que fizeram, disseram para ele: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes as transgressões dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles falavam. Aquele momento em que ele nunca esperou que viveria. Quem feriu, vir pedir perdão. Não é? Quem machucou, quem roubou de você os melhores anos da sua vida, vim pedir perdão. Mas a verdade é, irmãos, que quando Deus trabalha, a história tem o tempo certo e a hora certa para acontecer. Até o perdão, queridos. Muitas vezes nós queremos antecipar as coisas. Só que quando nós antecipamos as coisas, nós fazemos a vontade humana. Eu quero te dizer, o Senhor está trabalhando naquilo que você tem chorado, naquilo que você tem derramado as tuas lágrimas. Eu não sei o que é. Pode ser com a esposa, pode ser de trabalho. Eu não sei. As suas lágrimas você sabe, eu sei bem as minhas. Se sei. Mas uma verdade é, meus queridos, que eu quero te pedir para abrir Apocalipse nessa manhã, capítulo 21. Nós estamos indo para o final desta palavra. No que está baseada a sua fé, Felipe Castro? No sucesso? Pode acontecer. Será que só quando tudo está bem, Deus está comigo? Será que só quando eu na minha casa só sorrisos, Deus está comigo? A verdade é, queridos, que como José e tantos outros da palavra, nós vamos chorar bastante nessa vida. Porque nós não somos dessa terra, queridos. A nossa alegria, ela não é aqui. Nós vamos viver momentos de alegria aqui.
O Senhor proporciona isso para nós. Mas todo o tempo o Senhor está a nos dizer: fortaleça-te em mim, renova-te em mim, espera em mim, que o melhor para você é o que eu tenho preparado. E Apocalipse 21, você vai ler comigo, diz que Deus enxugará. Vamos ler o versículo todo, eu coloquei só uma parte aqui. Apocalipse 21. É bom quando alguém enxuga as nossas lágrimas. Não é quando você tem alguém que te ouve, que te entende, que chora com você. Às vezes a pessoa ela não precisa falar uma palavra. Só de te abraçar e chorar com você, ela já fez tudo, não é, irmã Terezinha? Ela já falou muito, ela já falou alto. Mas a palavra de Deus nos diz que há algo muito especial do que o ombro amigo, do que uma palavra acolhedora, do que um abraço que consola, do que uma solução de um problema. A palavra de Deus diz que, olha lá, vamos lá, versículo 3 e 4. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. Quem vai enxugar as nossas lágrimas, Senhor? É o próprio Deus, queridos. É o próprio Consolador. É o próprio Deus que restaura, que compreende a minha e a sua dor. E essa palavra, ela também aparece lá em Apocalipse 7,17, que o Senhor diz: Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Eu posso não fazer, eu posso não chegar até o seu coração, mas a verdade é que Deus enxugará. É Deus. Então não pare, não desanime, volte a adorar a Deus como você adorava, volte a servir a Deus como você servia, volte a fazer a vontade de Deus como você fazia, volte a trabalhar para Deus como você trabalhava, volte a cuidar da sua casa como você cuidava. Não perca os 70%, porque dos 30% há choro, há dor, porque nos 100% Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Todas, queridos, são todas. Todas são todas. Não haverá uma exceção. Isaías 25:8, olha só que interessante a palavra de Deus. Olha só, o profeta Isaías, movido por Senhor, já tinha dito lá no Velho Testamento: o soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e tirará toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Muitas vezes nós somos zombados. Muitas vezes nós somos. Às vezes as pessoas elas querem escrachar na cara de alguém. Você não tem isso, porque você não vive aquilo, porque isso, aquilo, outro. Porque acham que por estarem vivendo uma fase boa da vida, a fase ruim não vai chegar. Lamento em dizer, sabe nada, inocente. Nada. Todos nós vivemos momentos maravilhosos, mas a dor também chega na nossa casa. A lágrima também chega na nossa casa. E aí, quem nós somos? Nós somos como José, que chorou muitos anos antes, mas o Senhor o fez chorar quando Deus pôs a solução da sua história, queridos. E assim nós precisamos crer, que nós podemos terminar o ano chorando por algumas coisas ainda que não foram resolvidas. Mas a própria palavra diz que Ele mesmo enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Por isso chore mesmo na presença do Senhor. Por isso não deixe de crer no Senhor. Mas em que sentido Deus vai enxugar dos olhos todas as lágrimas? Quando você ouve essa palavra, o que ela quer dizer para mim e para você? Quer dizer, meus irmãos, que toda dor e todo sofrimento
que nós passamos nesse mundo, pelos efeitos do pecado, não vai mais nos atingir. Quer dizer também, queridos, que a morte, essa que machuca tanto, ela não mais existirá. E com ela também não existirá tristeza, não existirá dor e não haverá mais choro. Glória a Deus por isso. E a palavra de Deus diz que Deus, irmãos, em todo o tempo Ele é Abba Pai, já foi lido aqui. Deus é um Pai atencioso, Ele se preocupa em consolar, Ele se preocupa em enxugar as lágrimas dos seus filhos. As misericórdias de Deus, meus irmãos, elas sempre serão estendidas a todos, mas especialmente aos sofredores, com todo o amor terno que o Pai tem, que o Pai cuida de você, o Pai cuida de mim. Existem muitas lágrimas, queridos, que nós vivemos, que são resultados de angústia que nós passamos, de perseguição, de opressão, de dor, de morte, enfermidades, não é? Passar por enfermidade é um processo muito difícil. Existem dores que são sobre-humanas. Quando nós olhamos para algumas pessoas, a gente não entende como ela consegue estar de pé. Mas a própria palavra de Deus diz que quem nos afirma, irmãos, que o novo céu e a nova terra que Deus tem preparado para nós, ela será caracterizada por paz, por harmonia, por alegria e pleno contentamento no Senhor. Então eu gostaria de pedir para você ficar de pé nessa manhã e dizer para você, queridos, e você que vai nos ouvir depois dessa palavra, eu não sei, talvez você perdeu pessoas queridas nessa pandemia na sua casa. São perdas irreparáveis, não são, irmãos? Na vida de José, as perdas, elas foram por tempo longo. Houve um afastamento por tempo longo. E a gente compreender que às vezes a gente precisa ficar afastado de quem ama por um tempo, isso é difícil para nós. Porque o Senhor está trabalhando, porque o Senhor está movendo, porque o Senhor está cuidando da história, isso é difícil para nós. E às vezes nós queremos trazer para a nossa vida quem o Senhor já tirou. Às vezes nós queremos restaurar aquilo que o Senhor está cuidando, queridos. E eu gostaria que você, nesse dia 26 de dezembro, tivesse a plena convicção de que o choro, ele faz parte da caminhada do cristão. Ele sempre vai fazer. Por quê? Porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é na glória com o Senhor. O Senhor tem um gozo preparado eternamente para mim e para você. Então, por que você não para? Porque você tem um propósito. Por que você não desiste? Porque o Senhor é maior do que todas as coisas na sua vida. Por que você continua trabalhando para o Senhor, Priscila? Porque o Senhor é o dono da minha vida. Por que eu vou continuar, Rafaela, servindo a Deus mesmo chorando? Porque o próprio Salmo diz que os que semeiam com lágrimas cegarão com o quê? Com cânticos de alegria. Glória a Deus por isso. Então você vai orar comigo, eu não sei a sua dor. Eu não sei as suas lágrimas, eu não sei o que está te machucando, o que te machucou, eu não sei quem te feriu, eu não sei o que roubaram de você, como roubaram de José, viver um tempo de família, viver um tempo maravilhoso, eu não sei. Eu sei o meu, eu sei as minhas lágrimas. Mas a palavra de Deus nos afirma, queridos, que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E quando alguém perguntar a você, por que você faz as coisas que você faz? Porque Deus enxugará dos meus olhos toda lágrima. Porque você continua acreditando a Deus, mesmo quando tudo não parece maravilhoso. Porque Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. A gente viu na história de José que não foi só na eternidade. Não é? Quando você lê esse versículo, você pensa, só eterno. Deus trouxe alegria para José na sua vida. Ele reviu seu pai, ele reviu seus irmãos, trouxe a sua família para o Egito, ele foi um abençoador. E eu sei que Deus vai fazer isso comigo e com você.
nós vamos viver esse tempo que Deus vai enxugar as nossas lágrimas, Deus vai fazer o sobrenatural, Deus vai mudar todas as circunstâncias, mas nós precisamos ter uma fé que seja acima disso. Independente eu sei que um dia Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Talvez você esteja começando a vida como o Theo, não é como o Felipe, que ainda vão viver experiências, vão estudar, vão conhecer pessoas, vão se relacionar, vão aprender a viver algumas dores novas. Ou talvez você, como eu, já estou vivendo outras dores. Cada um tem um estágio, amém? Mas a verdade é que quando a palavra de Deus fala todas, é porque Deus, ao mesmo tempo, Ele está cuidando de todos nós. Os olhos deles estão sobre as nossas vidas. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. 2021 está acabando, querido. 2022 está se iniciando. Existem lágrimas que eu vou continuar a derramar 31 de dezembro e 1º de janeiro, 00:01. Porque eu ainda estou esperando no Senhor. Mas existem lágrimas que eu não choro mais. Porque o Senhor já agiu. E assim será comigo e com você, queridos. Mas nós precisamos sempre estar aqui declarando: eu te amo, Senhor. Eu te sirvo, Senhor. Não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é para mim. Acima de tudo. Senhor, Deus, essa palavra, Senhor, ela é muito especial aos nossos corações, Pai. Quantas vezes, Senhor, os nossos olhos espirituais estão tampados, Senhor. Muitas vezes nossos olhos nos levam a enxergar, Senhor, a bênção, o cuidado do Senhor, naquilo que nós vemos, Pai. Naquilo que o homem vê. Naquilo que o homem tem como mais importante, Senhor. E quantas vezes a nossa fé, Senhor, ela é questionada. Porque eu sofro, porque há problemas, Senhor, que ainda nós vivemos, Pai. Quantas vezes, Senhor, nós somos afrontados pelo inimigo, por não viver ainda, Senhor, aquilo que o Senhor está trabalhando, Pai, como foi cantado nessa manhã. Deus, as nossas lágrimas, Senhor, o Senhor as conhece. Deus, eu peço que o Senhor, Pai, contemple, o Senhor tem contemplado as lágrimas de todos nessa manhã, aquelas que estão sendo derramadas em oração, aquelas que estão sendo derramadas ao deitar, Senhor, para dormir e o sono não vem, Pai, aquelas lágrimas que estão sendo derramadas, Senhor, pela falta, pela dor, pela perda. Senhor, só Tu podes, Senhor, consolar. Deus, as lágrimas, Senhor, da espera, as lágrimas, Senhor, do afastamento, as lágrimas, Senhor, de quantas vezes nós queríamos viver tantas coisas, Pai, tantas coisas nós sonhamos, mas quando nós olhamos para a nossa realidade, Senhor, tudo parece que não. Mas a Tua palavra nessa manhã vem nos lembrar que o Senhor colherá dos olhos, dos nossos olhos, Senhor, toda lágrima, Pai. E é por isso que nós vivemos. Nós Te servimos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem preparado para nós um lugar contigo, Pai, eternamente ao Seu lado, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais perdas, onde não haverá mais afastamento, Senhor. Deus, assim como o Senhor fez na vida de José, Pai. Quantos anos se passaram e José foi restaurado pelo Senhor, a sua história foi selada pelo Senhor, tudo que precisava ser resolvido, tratado, perdoado, restaurado, o Senhor mesmo fez. Por isso, Pai, faz isso na nossa casa, faz isso na nossa família, faz isso na nossa igreja. Deus, que assim como José, Senhor, o choro na nossa vida, ele encontre espaço para o Teu Espírito Santo nos moldar, Senhor. Que nós possamos, Senhor, quando a situação se apresentar a nós, assim como José, estarmos preparados para viver o novo, o sobrenatural, a cura, o milagre e, Senhor, acima de tudo, a restauração, Senhor. Nós vimos nessa história, Pai, que eles
encerraram, Senhor, a vida familiar em glória, em alegria, Senhor. O Senhor não permitiu que o teu servo Israel morresse sem ver o seu filho, Pai. Isso é resposta de oração. O Senhor não permitiu que José, Senhor, além de ser honrado, deixasse de ter sua alegria restaurada, a comunhão com os teus irmãos, porque o espiritual só o Senhor pode fazer. Por isso, Pai, na nossa trajetória, enxuga mesmo as nossas lágrimas, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a andar sobre as circunstâncias, nos ajuda a administrar a nossa vida, que ela não seja, Senhor, estancada pela dor, mas que ela seja movida pela fé. Porque o Senhor está cuidando, porque o Senhor está agindo, porque o Senhor está fazendo, Pai. Porque nós cremos, Senhor, assim como o Senhor nos fortalece hoje, assim como o Senhor nos sustenta hoje, o Senhor tem prometido, o Senhor vai enxugar, Pai, dos olhos toda lágrima. Deus, na vida da Luana, que está enlutada, Senhor, enxuga as tuas lágrimas. Na família da Priscila, enxuga, Senhor, as lágrimas. E na vida de tantos, Pai, enxuga as lágrimas, Senhor. O filho que foi embora, a filha, Senhor, o distanciamento que muitas vezes acontece. Deus, só o Senhor para fazer. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele, Pai, que quer nos ensinar que a sua glória, que o seu poder, que o seu cuidado sobre nós não está condicionado a momentos. O seu cuidado sobre nós foi ontem, é hoje e será eternamente. Em nome de Jesus, queridos, aplauda ao Senhor.